Oi, gente. Vamos dar continuidade aos relatos que arrepiam até os mais corajosos. Então apaguem as luzes, coloquem os fones e preparem-se, porque hoje vamos contar estes relatos sombrios e assustadores. Relato 1. A aparição na BR-262. Meu nome é José Maurício, mas os amigos me chamam de Zé Maurão. Tenho 54 anos e mais de 30 deles foram vividos na boleia de um caminhão. Já vi de tudo nessa estrada. Mas o que aconteceu comigo em uma madrugada na BR-262, perto da cidade de Reduto, em Minas Gerais, nunca vai sair da minha memória. Era uma noite escura e fria, sem lua no céu. Eu transportava uma carga de cimento de Belo Horizonte para Manhuaçu e tudo estava dentro do planejado. Por volta das 2 da manhã, passei por um trecho deserto, cercado por mata fechada de ambos os lados. A única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão. Enquanto dirigia, notei uma figura na beira da estrada, uma mulher. Ela usava um vestido branco, longo, e seus cabelos negros caíam sobre o rosto. Diminuí a velocidade, pensando que ela poderia estar pedindo ajuda. Mas, quando cheguei mais perto, senti um arrepio subir pela espinha. A mulher não fazia nenhum movimento, apenas me encarava. Seus olhos eram completamente pretos, sem brilho algum. Passei direto, mas olhei pelo retrovisor. Ela continuava ali, parada. De repente, ela desapareceu. Pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas não tive muito tempo para refletir, porque 1 quilômetro depois, o motor do caminhão começou a falhar. Encostei no acostamento para verificar o problema. Quando desci, o silêncio era absoluto, exceto pelo som do vento entre as árvores. Levantei o capô e estava tentando entender o que havia acontecido quando ouvi passos. Olhei em volta, mas não vi nada. Os passos ficaram mais altos, como se algo estivesse se aproximando rápido. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém ali. Entrei no caminhão o mais rápido que pude e tentei dar partida. O motor ligou como se nunca tivesse tido problema. Quando olhei pelo espelho retrovisor, a mulher estava sentada na caçamba, com aquele mesmo olhar vazio e perturbador. Dirigi como um louco até avistar uma borracharia 24 horas. Quando finalmente parei, olhei novamente e ela havia desaparecido. Nunca mais passei por aquele trecho sem sentir um frio na espinha. Relato 2. O Homem da Serra do Cipó. Sou Renato, caminhoneiro desde os 20 anos. Meu trabalho me leva a todos os cantos do Brasil. Mas o interior de Minas Gerais sempre teve um lugar especial, tanto pela beleza quanto pelas histórias sombrias. O que vou contar aconteceu na Serra do Cipó. Em uma noite de garoa tão fina que parecia um manto. Eu transportava uma carga de grãos de Montes Claros para 7 Lagoas. A serra é conhecida por suas curvas fechadas e neblina traiçoeira. Mas, naquela noite, algo mais estava esperando por mim. Por volta das 3 da manhã, comecei a descer um trecho sinuoso quando vi, ao longe, um homem caminhando pelo acostamento. Ele usava uma capa preta e um chapéu de aba larga, o tipo de figura que parece ter saído de um filme antigo. Diminuí a velocidade e ofereci uma carona, pois ele parecia estar sofrendo com o frio. Quando abaixei o vidro para falar, o homem virou-se para mim, revelando um rosto deformado, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Senti um gelo no peito e acelerei o caminhão, deixando-o para trás. Porém, minha sensação de alívio durou pouco. Depois de algumas curvas, vi o mesmo homem parado no meio da estrada. Era impossível que ele tivesse me alcançado. Pisquei os faróis e buzinei, mas ele não se moveu. Quando estava a poucos metros, ele simplesmente desapareceu, como uma sombra dissolvendo-se na noite. Cheguei ao meu destino com o coração disparado e contei o ocorrido para outros caminhoneiros no posto de gasolina. Foi então que ouvi pela primeira vez a história do Homem da Serra. Uma entidade que, dizem, aparece para aqueles que carregam culpa ou estão em perigo iminente. Não sei se acredito, mas nunca mais fiz esse trajeto à noite. Relato 3. A criança na BR-381. Meu nome é Antônio Carlos, mas na estrada todos me conhecem como Tonão. Uma das histórias mais estranhas que vivi aconteceu na BR-381, também conhecida como Rodovia da Morte, entre Ipatinga e Governador Valadares. Esse trecho é conhecido pelos acidentes, mas naquela noite,
algo mais aterrorizante aconteceu. Eu dirigia em um ritmo tranquilo, tentando aproveitar o pouco movimento da madrugada. Por volta das 2:30, vi algo que me gelou o sangue. Uma criança pequena, de no máximo 5 anos, parada no meio da pista. Ela usava um pijama azul e parecia estar chorando. Fiquei sem saber o que fazer. Encostei o caminhão e desci, chamando por ela, mas a criança apenas apontou para o acostamento. Fui até lá e, quando cheguei, não havia mais nada. A estrada estava deserta, sem nenhum sinal de outros veículos ou pessoas. Voltei para o caminhão, mas assim que entrei na cabine, vi a criança novamente, desta vez sentada no banco do passageiro. Ela olhou para mim e sussurrou: "Você precisa sair daqui." Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Segundos depois, ouvi o som de freadas e uma carreta passou descontrolada pela curva, onde eu teria estado se não tivesse parado. Até hoje, quando passo por aquele trecho, me pergunto quem ou o que era aquela criança. Talvez um espírito protetor, ou talvez algo que nunca vou entender. Relato 4. O caminhão fantasma na estrada de Andradas. Sou Cláudio Batista, caminhoneiro desde os 22 anos. Em uma madrugada de agosto, enquanto dirigia pela estrada que liga Andradas a Poços de Caldas, vivi uma experiência que ainda me tira o sono. A estrada é conhecida por suas paisagens montanhosas e curvas perigosas, mas naquela noite, o silêncio absoluto e a escuridão criavam um cenário digno de um filme de terror. Estava sozinho na estrada quando vi, pelo retrovisor, os faróis de um caminhão se aproximando rapidamente. Ele estava tão perto que comecei a me preocupar com um possível acidente. Acelerei para tentar manter a distância, mas os faróis continuavam a me perseguir. Quando olhei novamente, o caminhão estava tão próximo que parecia quase encostar na traseira da minha carreta. Resolvi encostar no acostamento para deixar o veículo passar. Mas, quando o fiz, o caminhão simplesmente desapareceu. Não havia nenhum som, nenhum rastro de pneus ou luzes. Era como se ele nunca tivesse existido. Fiquei parado por alguns segundos, tentando processar o que acabará de acontecer. Olhei pelo retrovisor repetidamente, mas tudo que via era a estrada vazia e envolta pela escuridão. Mesmo com o coração disparado, decidi continuar. A carga que eu transportava precisava chegar a tempo, e ficar parado naquela estrada deserta só me deixava mais ansioso. Liguei o rádio para tentar me distrair, mas o chiado era tão intenso que mal conseguia ouvir qualquer estação. Resolvi deixá-lo desligado e me concentrar no trajeto. Alguns quilômetros depois, avistei algo estranho ao longe. Era uma luz vermelha piscando, como se fosse a lanterna traseira de outro veículo. Fiquei aliviado ao pensar que finalmente encontraria outro caminhão ou carro. Mas, conforme me aproximava, percebi que a luz estava estática no meio da pista. Reduzi a velocidade e acendi o farol alto para enxergar melhor. Quando cheguei mais perto, vi que não era uma lanterna traseira, mas uma espécie de farol aceso no chão. Desci do caminhão com a lanterna em mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Porém, assim que me aproximei, a luz se apagou instantaneamente, deixando tudo ainda mais escuro. Enquanto voltava para a cabine, senti um calafrio atravessar meu corpo, como se algo ou alguém estivesse me observando. Olhei em volta, mas só havia o som do vento e o silêncio sufocante da estrada. Entrei no caminhão e dei partida. Foi nesse momento que senti o peso de algo, ou alguém, no banco do passageiro. Olhei para o lado e quase perdi o controle do volante. Havia um homem sentado ali. Ele estava vestido com uma camisa xadrez rasgada e um boné sujo, mas o que mais me assustou foi seu rosto. Ele não tinha olhos, apenas cavidades escuras, e sua pele parecia pálida como cera. O homem me encarava fixamente, sem dizer nada. Meu instinto foi pisar fundo no acelerador, mas, quando olhei de novo, o banco estava vazio. O suor escorria pelo meu rosto, e minha respiração estava descontrolada. O que quer que fosse aquilo, parecia querer me assustar, ou pior, me tirar da estrada. Continuei dirigindo o mais rápido que podia, rezando para chegar logo a Poços de Caldas. Porém, o pesadelo estava longe de acabar. Alguns minutos depois, ouvi um som que parecia vir da parte de trás do caminhão. Era como se alguém estivesse batendo na caçamba, insistente e pesado.
Não queria parar novamente, mas o som ficou tão intenso que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Quando finalmente encostei o caminhão no acostamento, peguei minha lanterna e desci. O silêncio era total. Dei a volta na carreta, mas não havia absolutamente nada ali. Quando voltei para a cabine, o vidro do lado do passageiro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. No meio do embaçado, vi marcas de dedos, como se alguém tivesse passado a mão no vidro por dentro. Meu sangue gelou. Subi no caminhão sem olhar para trás e segui viagem. Quando finalmente cheguei a Poços de Caldas, contei a história para outros caminhoneiros no posto de gasolina onde descarreguei a carga. Foi então que um deles, mais velho, me olhou com uma expressão séria e disse: "Você cruzou com o caminhão fantasma. Dizem que ele aparece para quem está sozinho nessas estradas, especialmente de madrugada. É como se fosse um aviso." Perguntei aviso de quê, mas ele apenas balançou a cabeça e desviou o olhar, como se não quisesse falar mais sobre o assunto. Desde aquele dia, evito dirigir à noite por aquelas bandas. E, sempre que passo por Andradas, não consigo deixar de olhar pelo retrovisor, temendo o que posso ver. E esses foram os relatos de hoje. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.